Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e hoje nós vamos dar continuidade aqui ao assunto de estruturas básicas e funcionamento dos tecidos. Vamos agora para a parte 7. Na última aula nós falamos sobre células sanguíneas, né? E nessa aula é muito importante porque nós vamos especificar sobre resposta inflamatória. Todo mundo aqui, por acaso, já deve ter tido algum momento que teve algum tipo de inflamação em alguma parte do seu corpo. Então, hoje nós vamos entender como é que isso funciona, né? Para que serve a inflamação? Será que é só para doer, para você ficar ruim? Então, nós vamos entender isso, tá? Nós vamos falar o que é a inflamação, o conceito. Vamos aqui explicar quais são os principais sintomas, né? Que são os pontos cardinais, os sintomas da inflamação. E nós vamos aqui falar sobre os eventos que ocorrem durante o processo inflamatório. Ok, pessoal? Qual é o conceito de resposta inflamatória? Bem, é uma reação dos tecidos a um agente agressor, caracterizada morfologicamente pela saída de elementos do sangue e fluido para o interstício, né? O que é o interstício? O interstício, pessoal, é o espaço que existe entre as células que formam nossos tecidos. Então, entre essas células existe um espaço que chamamos de interstício. É a mesma coisa que espaço extracelular, ok, pessoal? Então, agente inflamatório. Durante a resposta inflamatória, né, existe agentes inflamatórios que promovem a síntese de moléculas sinalizadoras, ou seja, elas produzem moléculas que promovem uma sinalização, né? Essa sinalização ela induz os mediadores inflamatórios, né? Resultando em uma saída do plasma e leucócitos dos vasos e em estímulos para reparar os danos produzidos pelas agressões. Olha só, digamos que você teve um ferimento, né? Neste ferimento ocorreu uma abertura, né, que proporcionou com que invasores adentrassem esse ferimento. Quais seriam esses invasores? Bactérias, fungos, vírus. Esses indivíduos são considerados corpo estranho. E nesse processo aí, gente, as células que estão naquele local, né, que foram lesionadas, elas vão produzir o que a gente chama de moléculas sinalizadoras, né? É como se fosse um alarme mesmo. Elas sinalizam, fazem com que outras células de defesa, né, o plasma do sangue também, que é a parte líquida do sangue, seja aumentado o fluxo sanguíneo naquele local. Células de defesa vão para aquele local, aumenta uma grande quantidade de líquido naquela região, e aí vai gerar os sintomas dos processos inflamatórios, ok? Agora, quais são as fases de um processo inflamatório? As fases são essas aqui, pessoal. Ó. Quando acontece inflamação, ocorrem modificações vasculares locais, ou seja, o que são modificações vasculares? Gente, esse termo vascular tem a ver com vaso sanguíneo, né? Os vasos sanguíneos na região da inflamação, eles vão sofrer alterações. Então, são alterações vasculares, ok? E neste processo ocorre a exudação plasmática e celular. O que é isso aqui, pessoal? Exudação. As células, né, de várias células, elas vão migrar para aquele local. Então, é uma exudação, é uma migração até o local do processo inflamatório. Ocorrem lesões degenerativas e necróticas. Ou seja, o que são essas lesões degenerativas? As células do nosso organismo, né, por exemplo, células de defesa, elas vão destruir as nossas próprias células que foram lesionadas. Porque elas vão estar ali como um corpo estranho, então elas têm que ser eliminadas. É só você lembrar, por exemplo, na sua casa, você consome alimentos, né? Você faz as suas compras, leva para sua casa,
consome alimentos, mas aí você produz o lixo, que foi, por exemplo, sei lá, as embalagens do que você comprou. E aquelas embalagens você não vai deixar na sua casa, você tem que jogar para fora. Jogar fora, porque aquilo ali não vai servir. É mais ou menos essa analogia que eu faço. As células que faziam parte do nosso tecido, que foram lesionadas, elas têm que ser eliminadas. Então, vai ter uma lesões degenerativas e necróticas. Ou seja, as células mortas serão destruídas. Durante o processo inflamatório ocorrem eventos que terminam o processo. Ou seja, após o ferimento, né, ficar sarado, completamente curado, aí vai acontecer ali, os eventos eles vão finalizar, ok? E aí, por fim, nós temos os fenômenos reparativos. Tá? Quais são os sintomas do processo inflamatório? Todo mundo que já teve inflamação, né, já viu esses sintomas aqui. Quais são? Dor, rubor, calor e tumor. Eu gosto de falar nessa sequência. Dor, rubor, calor e tumor. São os 4 pontos cardinais, né, do processo inflamatório. O que seria o rubor? Rubor tem a ver com vermelhidão. Você vê, por exemplo, ó, quem já teve unha encravada, é ruim pra caramba, gente. Eu já tive unha encravada, dói muito, fica vermelho, certo? Então, quando está inflamado, fica muito vermelho. Essa vermelhidão é por causa do aumento da circulação sanguínea naquele local. Como aumenta a circulação sanguínea, vai ocorrer também um aumento da temperatura, porque essa temperatura ela aumenta o metabolismo celular daquele local do processo inflamatório. Então, aqui vai ter calor também, certo? E vai ter tumor, ou seja, como está acontecendo um aumento no fluxo de sangue, no fluxo sanguíneo neste local, né, vai aumentar a pressão sanguínea e, consequentemente, parte do líquido do sangue, que é o plasma, ele vai extravasar dos vasos sanguíneos e vai ocupar o espaço entre as células dos nossos tecidos, no caso do tecido que está inflamado. E aí, consequentemente, se vai aumentar o espaço entre essas células, logicamente que o órgão que está inflamado, ele vai inchar. Então, é tumor que a gente chama, ok? O órgão vai ficar edemasiado, ou seja, ele está com edema, ok? E, logicamente, como o órgão tem muitos nervos, né? Muitas células nervosas ali, você vai sentir dor, ok? Então, esses são os sintomas. Dor, rubor, calor e tumor. Ok, pessoal? Então, durante a inflamação, né, vai acontecer os eventos inflamatórios. E quais são esses eventos inflamatórios? Primeira coisa, para que ocorra o processo inflamatório, tem que ter lesão tecidual, tá? Depois que ocorre a lesão tecidual, as células que estão naquele local vai produzir uma substância que a gente chama de bradicina, tá? Bradicina, pessoal, são pequenas cadeias de aminoácidos. Só para quem não sabe o que é aminoácido. Aminoácido é uma molécula que forma proteína. É como se fosse o quebra-cabeça que forma as proteínas, certo? Então, as bradicinas são liberadas com uma lesão celular pelos tecidos, né? E depois que essa bradicina é liberada, ocorre uma estimulação de células nervosas. E aí você vai sentir a dor, né? Por causa justamente dessas moléculas de bradicina, que ao serem detectadas por células nervosas, elas vão enviar essa informação até o nosso sistema nervoso e ele vai interpretar como dor, tá? Ocorre com esse processo uma estimulação dos mastócitos. Gente, o que é mastócito? Mastócito, tá? Mastócito é uma célula. Mastócito vai ser uma célula do nosso tecido conjuntivo, ok? É uma célula do tecido conjuntivo, de defesa também, tá? E eles vão liberar histamina. O que é histamina? É uma substância produzida pelo mastócito. Essa histamina, pessoal, ela vai promover aqui, ela é um
ela vai fazer com que os tecidos aumentem a sua circulação. Ela aumenta a solubilidade sanguínea, ok? Faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais tendenciosos a fazer com que o sangue circule com mais fluidez naquela região, ok? E com isso ocorre uma vasodilatação. Os vasos sanguíneos eles vão ficar mais estendidos, vão se abrir mais, o sangue vai circular mais, ok? E com essa vasodilatação aumenta a permeabilidade. Ora, os nossos vasos sanguíneos é como se fosse um cano, né? E as paredes desse cano é formado por células. Então, essas células que formam essa parede do vaso sanguíneo, elas vão aumentar o espaço entre elas. Então, vai ficar mais fácil de ocorrer vazamento, né, de plasma. Imagina se um cano tiver furado. Ora, se o cano tiver furado, vai sair água por meio desse furo, né? É a mesma coisa. Os vasos sanguíneos da região onde está inflamada, eles vão começar a extravasar líquido do sangue para os tecidos, ok? Por causa dessa vasodilatação e aumento da permeabilidade. E isso vai gerar uma vermelhidão e inchaço. Vermelhidão por causa do aumento do fluxo sanguíneo na região e inchaço por causa do extravasamento de líquido do sangue para os tecidos. Então, esse líquido que vai migrar, esse líquido que vai para os tecidos, vai ocupar espaço entre as células, ok? E com isso ocorre um aumento na temperatura, gerando o que a gente chama de calor. O local fica mais quente. Esse calor é muito importante, pessoal. Por quê? O calor ele vai impedir a entrada de agentes sensíveis ao calor. Já é uma maneira que o organismo tem de se defender contra invasores. Então, você vai sentir, o corpo ele vai aumentar a sua temperatura e aumenta o metabolismo das células de defesa que estão no local. Ora, se o metabolismo das células de defesa aumentar, elas vão estar mais ativas e mais propícias para atacar invasores. Então, tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, né, vai se resumir nas figuras que eu mostrei para vocês aqui, ó. Com a lesão celular, vai fazer com que produza uma substância que é a bradicina. A bradicina ela vai sinalizar as células nervosas para que elas promovam com que o cérebro interprete como dor. Esse processo vai estimular com que as células que formam os vasos sanguíneos, elas permitam que ocorra um aumento do espaço entre elas e vai ocorrer o quê? Células de defesa que estão representadas nessa figura aqui por essas células azuis, esbranquiçadas, elas vão aqui, ó, atravessar a parede dos vasos sanguíneos para tentar atacar o agente invasor. Nessa outra imagem está mais clara aqui, ó. Você tem aqui, ó, aqui é a nossa pele, certo? Aqui nessa parte superficial nós temos uma lesão ocorrendo. E nesta lesão o cara recebeu um corte, né? Se cortou de alguma maneira. E, ó, logicamente, como nós temos na parte externa da nossa pele, nós estamos em contato com o ar constante, nessa parte de fora nós temos ali bactérias, né? Fungos, agentes que potencialmente podem invadir o nosso corpo. Então, se você recebe uma lesão, esses indivíduos eles vão entrar no tecido, ok? E nesse processo, as células que formam o nosso tecido, né, no caso aqui o tecido epitelial, elas vão produzir, né, uma substância que vai estimular, né, uma sinalização para um tipo de célula chamado mastócito. Esse mastócito aqui, que é uma célula do tecido conjuntivo, está localizado na derme, né? Porque na parte externa aqui da pele a gente chama de epiderme. E na camada abaixo da epiderme nós temos a derme. A derme é tecido conjuntivo. E como é tecido conjuntivo, ela possui uma célula chamada mastócito. Esse mastócito, dentro dele tem vários grânulos, né? Que são bolsas que contêm uma substância chamada histamina.
essa histamina vai ser liberada e, ao ser liberada, ela vai estimular que os vasos sanguíneos, né, tenham um aumento na sua permeabilidade. Olha só, a histamina exercendo uma vasodilatação e permitindo a diapedese. O que é diapedese, gente? Tá vendo que a célula que está no vaso sanguíneo, ela está atravessando a parede do vaso? Isso é diapedese. É quando as células de defesa atravessam a parede dos vasos sanguíneos para atacarem invasores potenciais. Nesse caso, ela está atacando esse invasor aqui. Ela está promovendo um processo chamado fagocitose. E fagocitose é um processo em que uma célula engloba partículas do meio, ok? Então, diapedese está correndo e, por último, aqui, a fagocitose. Ok, pessoal? Então, ó, primeiramente, olha só o que acontece. Gerou a lesão celular, as células do nosso tecido produzem bradicina, que é reconhecido pelo sistema nervoso, você sente dor. Essa bradicina faz com que os mastócitos produzam a histamina faz um processo em que os vasos sanguíneos aumentem a sua permeabilidade, e isso permite com que as células que estão no interior do vaso sanguíneo consigam promover o que a gente chama de diapedese, elas vão atravessar esse tecido, ok? Então, atravessando o vaso sanguíneo, pelo processo de diapedese, células de defesa, que no caso aqui estão representados pelos monócitos, esses monócitos, eles vão se diferenciar e vão se transformar em macrófagos. Macrófagos são células de defesa que têm alto poder de fagocitar partículas do meio. Então, esses macrófagos vão fagocitar partículas do meio, né, para tentar destruí-la. Pessoal, essa primeira linha de defesa, né, a gente chama de imunidade inata. É uma imunidade que já nasce com você. Qualquer tipo de lesão que você venha a sofrer, o seu organismo ele já tem um preparo para tentar atacar invasores potenciais. Só que se esses invasores não forem destruídos por essa primeira linha de defesa, uma segunda linha de defesa ela vai ser ativada, ok? Essa segunda linha de defesa, pessoal, ela vai ser ativada da seguinte maneira. Olha só, esses macrófagos aqui, depois que eles englobam partículas estranhas, eles vão exibir na sua membrana plasmática, olha só, ele vai exibir na membrana plasmática dele os pedaços do invasor que ele destruiu, que a gente chama de antígeno. Então, ele vai apresentar antígenos na sua membrana plasmática. E para onde é que ele vai se encaminhar? Ele vai se encaminhar para os linfócitos. No caso aqui, é os linfócitos T, chamado auxiliador. Linfócitos T auxiliador também pode ser chamado de linfócito CD4. Ao apresentar esse linfócito, é como se ele chegasse aqui, ó, chegou um invasor aqui, tá? Nós temos que destruir ele. Então, o que é que essa célula vai fazer? Pois tá bom, deixa eu ver o pedaço do invasor para me levar para o nosso general. O general que eu estou querendo chamar aqui seria o linfócito TCD8. O linfócito TCD8 ele é ativado porque os linfócitos TCD4, que é auxiliar, ele produz uma substância chamada interleucina e faz com que os linfócitos T do tipo CD8 ataquem a célula invasora. E, ao mesmo tempo, ele vai estimular os linfócitos B, que é um tipo de linfócito que produz o anticorpo. E esse anticorpo também vai atacar a célula invasora. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.